Olá, eu sou a Juliana Prado da CBN. Oi, e eu sou Estela Campos, editora de carreira do jornal Valor Econômico. E começa agora mais um episódio da nova temporada do CBN Professional, que é uma parceria da CBN com o jornal Valor Econômico. E aqui você encontra dicas sobre carreira, gestão e negócios para inspirar você. E nessa temporada tem uma novidade, além de nos ouvir, você também pode nos ver. O vídeo desse episódio já está disponível nas nossas plataformas digitais da CBN e também do Valor Econômico. Então ajeite os seus fones de ouvido, aumente o som do seu tablet, da sua TV, do seu computador, porque a partir de agora nós vamos aprender muito por aqui sobre os novos desafios da liderança. E a nossa convidada de hoje ganhou destaque ao longo de sua carreira, não só por ter sido a primeira mulher negra a ocupar o cargo de CEO no Brasil, como na joalheria Tiffany & Co., na Pandora e na Lacoste Brasil, mas ela também ficou conhecida pelos resultados que conseguiu à frente desses negócios. Bom, antes de entrar ali no mercado de luxo, ela atuou por 7 anos na antiga operação da 7-Eleven e teve passagens também pela Novartis Farmacêutica, onde ficou por 3 anos e chegou a ser diretora financeira. Em 2001, logo depois de uma temporada nos Estados Unidos, estudando em Harvard, ela se tornou a CFO na tradicional joalheria Tiffany & Co., onde ela permaneceu até 2008. Lá, inclusive, ela chegou a ser CEO interina entre 2005 e 2006. Bom, em 2010, olha que o currículo é longo, viu, gente? Então, em 2010, ela foi comandar a Pandora, joalheria de origem dinamarquesa. Ela foi responsável por expandir a marca no Brasil. E depois de 9 anos, ela saiu da Pandora para assumir a liderança da Lacoste no Brasil, onde ficou entre 2018 e 2020. E como líder, ela abraçou a missão de colocar em pauta questões de diversidade, tanto de gênero como racial e de PCDs. Ela idealizou iniciativas como o Instituto Capacita-me, voltado para o desenvolvimento de pessoas em situação de vulnerabilidade. E durante 3 anos, ela presidiu o Conselho Consultivo do Unicef Brasil. Bom, hoje ela está à frente da RM, Companhia 360. Isso mesmo. E olha, é uma empresa de impacto social e ambiental. Ela começou como consultoria em 2018 e foi se transformando. E, além disso, ela é presidente do Conselho Administrativo do Pacto Global da ONU, no Brasil. E ela também é conselheira administrativa do Grupo GPA, do Banco do Brasil, da CVC Corp e da Vale, além de coordenadora do Comitê de Sustentabilidade da CVC Corp e da Vale. E tem mais, viu, Estela? Ela também é autora do livro Meu Caminho até a Cadeira número 1, publicado em 2021 pela Globo Livros. Enfim, né, para aprofundar, melhor a gente conversar com ela, né? A gente vai conversar a partir de agora com a Rachel Maia, que é CEO da RM CIA 360. Rachel, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Coisa boa tá aqui. Essa é uma casa que eu já tive por aqui, Verdade. né? Já é freguesa aqui, então, da casa. Prazer estar aqui com vocês. É uma satisfação compartilhar. Eu estou num momento estratégico e de compartilhamento na minha vida. Então, e além do Instituto Capacita-me, que para mim é muito importante levar educação e empregabilidade. Então vamos falar mais ao longo aqui da nossa conversa sobre todos esses trabalhos, sua trajetória. Eu quero começar, Rachel, falando um pouquinho sobre a sua origem. No seu livro, Meu Caminho até a Cadeira número 1, você fala bastante sobre isso e também sobre a importância que a sua família teve e tem até hoje para a sua trajetória profissional. Queria saber quais foram os maiores exemplos que a sua família deu até hoje você busca e colocar em prática. Perfeito. Bom, para mim, a minha base é a minha família. Para mim, eu não discuto essa questão. Às vezes as pessoas falam assim, Rachel, você envolve muita família. Essa é a minha base, essa é a minha origem. Minha mãe me ensinou assim, a dona Pretinha, sabe? Ela me ensinou a valorizar muito a família. Na parte de ser a mais nova de 7, eu sempre tive um olhar de aprendizado, né? Eu olhava meu irmão, que era contador, que para mim era fantástico. Eu queria ser contadora, mas eu olhava meu pai, que trabalhou por mais de 30 e poucos anos na extinta VASP. Eu queria alguma coisa dentro daquela carreira do meu pai. Tanto é que a minha primeira profissão foi ser comissária de voo. Ah, você chegou a ser... Eu tirei a minha licença de voo, sim.
Aí eu passei na bancada da extinta Varig. Vocês lembram, galera? Ah, Existia a sim. extinta Aham. Varig. Lembra? VASP, Varig, é tudo do meu tempo. Se vocês me permitirem, eu queria fazer uma rápida apresentação também da Rachel Maia, uma apresentação rápida e Claro. inclusiva. Eu sou uma pessoa de 1,83 m, uma mulher negra, neste momento, com cabelo até o ombro. Estou vestindo óculos, sou a negra de pele retinta e estou de blusa branca e calça preta. E aí, voltando a falar um pouco sobre a minha família, sobre a minha origem, olhar para uma mulher como minha mãe, que foi catequista de primeira comunhão por mais de 30 anos da vida dela, ela começou a vida dela praticando ações na igreja e parou ali praticando também. Eu tenho já alguns anos aí, a Covid levou a minha mãezinha. Mas isso para mim foi muito importante. E aí eu fui catequista de Crisma por mais de 23 anos. A minha família, na primeira pessoa do singular, eu sou mãe da Sara Maria, que hoje está com 13, e do Pedro Antônio, que está com 5. E eles super estão comigo aí, antenado nessa minha vida dinâmica. Eu aprendi a tirar a palavra maluca para dinâmica, porque isso também é uma jornada Ajuda. de transformação, né? Essa vida maluca, não tem uma vida maluca, eu tenho uma vida dinâmica, a qual eu optei para tal. Sim. Então, né, vocês leram o meu currículo e esse currículo que foi a minha jornada. Então, meus filhos estão comigo nesse processo, para mim é muito importante, da Sara Maria e do Pedro Antônio. E também falar como que eu faço essa dinâmica, né? Meu paizinho, que está com 93 anos, ajudar a cuidar dele, praticar essa vida de conselheira, de empresária. Esse é o meu dia a dia. Esse é a vida da Rachel Maia. É isso que eu posso dizer. Muito bem. Bom, Rachel, você estudou contabilidade lá no começo da sua trajetória, né? Eu fiz técnico contábil, que hoje não tem mais, né? O segundo grau, tá. técnico É o contábil. Eu fiz faculdade de ciências contábeis lá na FMU. Depois eu fiz 3 MBAs em faculdades distintas, porque o mercado ele era muito desafiador quanto a nome de faculdade. Se você não tivesse algum tipo de nome de faculdade, você não entrava para algumas vagas. Então, essa é uma das transformações que nós estamos vivendo também, isso é muito bom. Então, eu fiz MBA de Finanças Executivas na GV, eu fiz MBA na USP, de Consumer Experience, eu fiz aperfeiçoamento em Harvard Business School, eu fiz um terceiro aperfeiçoamento em Georgetown, em New York. Essas são as questões que, para mim, foram muito importantes. Sim, eu tenho uma origem lá no bairro de Jordanópolis, gente, no extremo sul, para o lado de Parelheiros. Mas a gente estava até conversando aqui antes de começar o episódio, né? Sobre essa questão de estudar, né? Do conhecimento, que parece que a gente nunca chega, nunca está completo, né? Você agora estava contando para a gente que você está fazendo mais um ainda, né? Mais um mestrado em sustentabilidade na USP. Como é que você concilia e da onde vem essa tua vontade de aprender sempre mais? Como é que você concilia isso no teu dia a dia, nas tuas horas? Porque a tua vida é dinâmica, né? É uma vida dinâmica e nem sempre eu consigo conciliar e às vezes caem pratinhos. E eu entendi também, depois de muita análise, de mais de 12 anos de análise, que faz parte da nossa vida cair os pratinhos. E não ficar focado nos cacos que se formam. Continuar focado naqueles pratinhos que você fica ainda balanceando. Então, é isso. Então, na minha vida, eu tenho uma regra, eu tenho foco, mas mesmo tendo regra, foco e ser... eu traço o meu objetivo, eu planejo e realizo. E nem sempre a primeira forma que eu vou lá realizar dá certo. E aí, para mim, são esses pratinhos que caem. E eu aprendi a olhar como caco é um aprendizado. Eu preciso saber que tem caco no chão, mas eu preciso entender que aqueles pratos que eu ainda estou ali equilibrando, era essa palavra que eu estava buscando. Equilibrando minha lição do dia, que eu preciso terminar o meu dia com aquele equilíbrio.
esta é a minha maior lição de vida e jornada. Eu errei muito, tive muito medo e que faz parte e que nem sempre vai dar tempo de fazer tudo naquele dia de 24 horas, mas escolher as batalhas, eu acho que eu soube escolher de forma com maestria. Eu acho que é isso. Uhum. Rachel, você estava contando aqui pra gente sobre a sua, entre aspas, carreira de comissária de bordo. Queria saber, na verdade, como é que você foi parar na contabilidade? Perfeito. Por que você escolheu? No técnico contábil. Como eu disse, Uhum. nós somos 5 mulheres e 2 homens, total de 7, e mais 2 primos que minha mãe criou, no total de 9. E aí, meu irmão, né, olhando para dentro de casa, é contador. E eu admirava, né, continuo admirando, de uma forma, hoje ele é sócio de uma fintech. Meu pai tem muito orgulho de nós 7, viu? Que não pagou estudo para nenhum de nós, mas nós todos tivemos que pagar os nossos próprios estudos. E ele falava assim que conhecimento é poder, ninguém nos tira. Então tinha que ralar e correr atrás. Não é porque a média era uma média de 5, você precisava tirar 5. Né? Então meu pai ele sempre foi uma pessoa assim bem objetiva do foco que ele nos dava. E aí de comissária, que meu pai me deu uma dura, porque eu não queria fazer faculdade, eu queria simplesmente ser comissária. E naquela época, para mim, eu fiz sobrevivência na CEL, tirei minha licença de voo, escondido do meu pai. E aí, quando era para né, fazer a aplicação da bancada, meu pai descobriu. E aí ele falou, então, filha minha, primeiro vai fazer faculdade, depois você faz o que você bem entender. E aí, naquela época, eu dei uma titubeada. E aí eu fiquei meio chateada com meu pai por alguns meses. Mas depois dessa E aí né? fui fazer a faculdade. E eu já sabia a faculdade que eu queria fazer pelo meu irmão. E aí, no processo, eu fui estagiária do Banco do Brasil, a qual eu sou hoje, né, conselheira, essas coisas bem interessantes. Faço parte do Comitê de Auditoria e de Sustentabilidade e de Pessoas. Então, eu tive um modus operandi de olhar pessoas que me inspirassem. Então, dentro de casa, eu tinha gente que me inspirava. E aí, eu me inspirei, fui fazer faculdade. Da faculdade, entendi que tinha coisa ali interessante para mim, que eu gostei daquele, né, do fiscal, do tributário, eu gostei da contabilidade, na sua forma mais ampla e genuína de ser. E aí eu comecei a olhar para uma outra perspectiva. Pô, eu vou me aprimorar. Aí eu começava a pegar as IOBs. Gente, antigamente tinha uns binders enormes chamados IOB, né, que era os binders de objetivo. Depois eu vou passar, peço que vocês passem o significado do IOB, é IOB. E aí, toda semana chegava a atualização. E aí eu não tinha dinheiro para ser assinante, mas eu pegava aquelas que saíam. E eu me atualizava de tudo, eu sabia o que estava acontecendo, eu sabia conversar com as pessoas, eu sabia dialogar, e aquilo me empoderava, e eu achava que era o máximo. Então, este foi o meu a primeira razão de eu ter escolhido contabilidade, inspiração dentro de casa, e depois continuar na contabilidade foi porque eu peguei gosto e comecei a aprender. E aprendendo, eu começava a compartilhar. Eu fui estagiária, depois estagiária, eu fui analista contábil, depois de ser analista contábil, eu fui coordenadora, eu fui controller, tudo na área de ciências contábeis. Para mim foi muito importante. E como que foi a tua primeira passagem quando você chegou no 7-Eleven, né, que é uma empresa multinacional? Sim. Como é que foi essa transição? Como é que você chegou nessa essa experiência, né? Eu fui admitida na 7-Eleven, que era parte do grupo Esteve Irmãos. Eu fui admitida lá como analista. E aí, de analista, depois de uns 2 anos, eu fui promovida a contadora. Depois de uns 2, 3 anos, eu fui promovida a diretora contábil lá. E aí eu consegui fazer o processo tanto de expansão das lojas, quanto o processo também do fechamento.
né? Porque culturalmente tiveram problema, depois de 7 anos e meio. Mas na 7-Eleven eu tive um incômodo, eu acho que eu posso chamar de incômodo. Eu fazia todo o processo, eu executava todos os relatórios, eu que fazia o balanço, DRE, gerencial, essas coisas todas. E chegava na hora de apresentar para o presidente, ele era um americano e eu não apresentava. Então, o outro pegava e sempre tinha os créditos do meu trabalho. Aquilo começou a me gerar uma insatisfação. E aí, depois de um tempo, eu pedia conta. E aí eles não entendiam porque eu pedia conta, porque eu estava dando bons resultados, né, no curso dessa história de 7 anos e meio. Eu falei, não, eu quero ir embora e eu quero aprender inglês. Aí eu já tinha concluído a minha faculdade, né? Aí falei com meu pai falou assim, mas para onde você vai? Eu vou para o Canadá. Filha minha, no Canadá, tão distante. De novo, nós dois degladiamos. Mas eram causas nobres. A gente estava degladiando, ele estava por segurança, minha filha tão distante, e eu, por sua vez, queria explorar. Eu queria aprender, mas queria explorar. E eu não queria explorar ali na esquina. Eu não queria fazer inglês ali na esquina. Falei, eu vou para o Canadá. E aí fui para o Canadá, fiquei lá quase 2 anos, aprendendo a língua inglesa, e voltei. Aí, quando eu voltei, eu já voltei sabendo que eu queria mais do que continuar com o verbo to be, que foi o que eu aprendi na escola pública. Foi o que eu consegui, naquele momento, ter o meu melhor. E não era suficiente the books on the table. Para você conversar no business, você precisa saber palavras técnicas, você precisa saber conversar e dialogar com outras pessoas que estão fora do Brasil. Então, essa foi a razão de me levar para fora do Brasil para aprender a língua inglesa. E o interessante é que eu aprendi a língua inglesa de 28 para 29 anos. Eu não aprendi na minha juventude. Já então, tarde, né? todo momento é um bom momento para iniciar. E depois você voltou, né, para os Estados Unidos, para Harvard, para estudar negociação. Voltei. Eu fiz Harvard, eu fiz não só Business Negotiation, mas eu fiz negociação de negócio, eu fiz Consumer Experience, que era muito importante, essa parte de como lidar com a experiência do consumidor. Eu participei da transição, porque teve uma transição no mercado varejista, aonde o cliente passou a ser a peça-chave, o cerne do negócio, sabe? E aí foi que começou a ter o Consumer Experience. Foi aí, como que você lidava com esse negócio de relação com o consumidor? E aí eu fui para Harvard, fiz o aperfeiçoamento lá, porque eles já estavam... Nessa época, tanto na Europa, na Inglaterra, tinha bons cursos. Em Harvard, meu inglês, como o que eu aprendi, era em British Columbia. Então, eu já tinha o inglês britânico. Eu queria fazer esse outro inglês, esse inglês que é mais contract, americano. Então, por isso que eu optei ir para os Estados Unidos. Aí foi a minha primeira experiência lá, tendo conhecimento técnico, mas voltando um pouco mais para a estratégia. Agora, você falou aqui, né, sobre a importância da comunicação e, ao mesmo tempo, você é uma pessoa que gosta de números, né? Você falou da sua paixão pelos números lá, desde... Né, juntando as duas coisas, né, o hard skills, soft skills, né? Você tinha já essa visão, porque eu acho que foi a combinação disso que te levou para esses postos, né, de liderança, como CEO. Você sabe, Stella, eu sempre fui uma pessoa curiosa. Quando eu decidi, que eu ia ser comissária escondido do meu pai, eu queria ser a melhor comissária. Aí, quando eu fui analista, estagiária na extinta Cassex do Banco do Brasil, que era onde fazia a parte de trade, de comércio exterior do Brasil, era pela Cassex. Existia apenas um lugar aqui no Brasil que fazia esse processo de importação e exportação. E eu trabalhei lá. E aí eu queria saber tudo sobre importação e exportação, mas aí eu entendi também que eu tinha que ser concursada do banco, então aí eu não poderia, então eu fiquei como estagiária.
E aí, depois, fui para contabilidade, como eu falei para vocês. E aí, o conhecimento me gerava curiosidade. E a curiosidade de ler, eu falava, tem algo aqui que eu consigo responder. E aí, sabia responder e os meus chefes olhavam para aquilo como, ó, interessante, garota curiosa. E aí, me promovia. Aí, supervisão, eu já fazia o trabalho do contador. E aí, eu queria saber o que era um contador outstanding, que era fora da curva. Aí eu queria estudar para ser um contador outstanding. Fiz o meu MBA. Quando eu fiz meu primeiro MBA, foi na GV em Santos, porque aqui não tinha dentro do timing que eu podia me dedicar. Aí eu falei, opa, tem algo aqui que não está batendo. Então eu ia para Santos todo sábado. Era o único momento que eu podia. Eu ficava o dia inteiro, né, na FGV de Santos para fazer o meu primeiro MBA. E aí, depois, eu olhei em uma perspectiva, olhando assim, poxa vida, o que mais eu devo fazer para me tornar uma diretora financeira? Aí, teve um caso que eu vou trazer aqui para vocês, foi em uma dessas empresas que eu passei, logo que eu apostei como diretora financeira, eram 6 homens e a minha pessoa que estavam concorrendo à vaga. Eu fui a última a ser entrevistada, eu fui a que mais esperei e eu fui aquela que fiquei de bode. Falei, eu não vou ficar nesse lugar, não, pelo amor de Deus. Eu fiquei de saco cheio, eu falei, cara, eu sou a última aqui, sou a única mulher, tá. Eu fui entrevistada e quando eu fui entrevistada pelo CFO Global, ele me perguntou assim, Rachel, vou falar em inglês, depois eu falo em português, tá? What's going on in the world? Ele falou, Rachel, o que está acontecendo no mundo? Eu estava tão nervosa porque a gente entra no modus operandi. Aí eu falo para as minhas mentoradas, cuidado para você não ficar nos mesmos modus operandi. Isso, o universo te expele. E aí eu peguei e falei assim, então, eu sou Rachel, eu tenho uma experiência de tal, eu já tive em tal. Deu 2 minutinhos e falou, opa, hold on. Aí ele falou, espere um pouco. O que está no seu currículo está aqui, eu consigo analisar. Eu não estou te perguntando isso. Eu estou te perguntando o que está acontecendo no mundo. E aí, por sua vez, meu pai e minha mãe sempre nos ensinaram a ler jornal. Meu pai falava assim, ó, que seja jornal velho, que seja jornal que embalava peixe. Não sei se vocês lembram de embalava peixe. Você pega jornal velho e saiba o que está acontecendo no mundo. Assista noticiário, ouça, para além do seu prazer, entenda o que está acontecendo no mundo. Isso era coisa do meu pai e da minha mãe. Aí, deu 2 segundos, eu entrei no tranco, eu sabia o que estava acontecendo. Naquela época, estava acontecendo os escândalos das empresas da Tyco, estava acontecendo um problema lá com o presidente que teve que subtraiu obras de artes do Pablo Picasso, estava acontecendo o problema com a tele. Eu sabia falar do que estava acontecendo globalmente. E esta foi a minha diferença com os outros candidatos. Eu sabia o que estava acontecendo no mundo de forma global. E essa foi a conversa que me fez ter o check dele para ser a selecionada. E aí eu fui selecionada, essa foi a primeira diretoria da Tiffany & Co. Então, o que eu posso dizer aqui é, a gente tem que fazer para além daquilo que é esperado. Você tem que surpreender o interlocutor. Então, a sua pergunta foi o que aconteceu? Como? Eu acho que eu tive condição de surpreender o interlocutor quando ele esperava o básico. E esse mercado de luxo, como é que foi? Você transitou em várias empresas, né? Primeiro eu vou falar, tá? Rachel Maia adora o mercado de luxo, ponto. É isso, eu adoro o mercado de luxo. O mercado de luxo com todas as suas variáveis que tem que, né, melhorar muito na inclusão, na sustentabilidade, na diversidade, para além disso. Mas eu vou traduzir o luxo, às vezes o luxo, você comer aquele arroz e feijão, que sabe, que traz aquela gourmetização. Cara, isso para mim é um luxo. Você vestir aquela roupa meia folgada, solta, mas com um bom acabamento, isso para mim é um luxo. A tradução do mercado, o que é luxo, tem perspectivas diferentes. Para mim e para você, não necessariamente é só uma marca. É o luxo de estar bem com aquilo que você se sente bem. Então, o mercado de luxo, para mim, eu pude colocar esse meu posicionamento. Então,
Eu fiquei por bons anos, né, na Tiffany, eu fiquei por bons anos na Pandora, eu fiquei por bons anos trabalhando como conselheira de mercado de luxo e continuo. Então, esse é o mercado de luxo. O mercado de luxo, como eu disse para vocês, tem muita oportunidade, em especial quando a gente fala de inclusão e diversidade, tem muita oportunidade. Em especial quando a gente fala que eu tenho que ter propósito, luxo ou não, eu tenho que optar por aquilo que não agride o ecossistema. Eu amo falar de sustentabilidade. Então, minha paixão foram Você acha que a números. indústria do luxo hoje está E a muito minha mais paixão, alinhada com isso? só concluindo, a minha paixão era o número e a minha paixão 2 é sustentabilidade. Não está, não só a indústria do luxo. A indústria, de forma geral, ainda está nessa transição. Essa green transition, essa transição verde, ainda está no processo para todos. Uns estão mais alinhados, uns já estão mais antecipados, mas isso não é opcional. Essa transição é que o recurso é finito. Entendeu? Então tem uma questão de, mas eu só gosto de usar. Então, meu amigo, minha amiga, não é que você gosta, é que não existe mais. Tem isso, tá? Então, olha, eu gosto de usar a bolsa de couro do XP. Então, não dá mais. Não dá mais. Salvo, né? Aqueles, né, animais que são criados de uma forma que tem que vir. Hoje, animal tem que vir com chip para saber a procedência, para saber como foi criado, tá. Aí você pode vender a pele para o mercado de luxo e não luxo. Tudo vai ter rastreabilidade. Então, nós, como consumidores, temos que ter a consciência da rastreabilidade. E como é que é o estilo de liderança, você na gestão de pessoas? Rachel, O que Maia. você... Como foi mudando ao longo do tempo? Eu acho que eu aprimorei bastante. Primeiro, com a minha análise. Eu faço análise... gente, é o seguinte. Analista é bom e não significa que é porque você tem alguma debilidade. Nada disso. Você é doido, não? Todo mundo precisa de válvulas de escape. Todos precisam de válvula de escape. Procure a tua. Então, de largada, tá? Então, eu faço análise há muitos anos. E a análise me ajudou a entender e olhar nos olhos das pessoas. Então, muitas vezes eu tive que puxar o freio, porque eu olhei os olhos das pessoas e vi que aquela modalidade não estava bacana. E aí eu tive que mudar, eu tive que me readequar. E aí, na análise também, eu procurei apoio para saber como readequar. Então, ser um líder é ser um líder que olha nos olhos das pessoas, que sabe ouvir. Então, eu fui aprendendo a ser o melhor líder. Eu, com certeza, fui um líder lá como analista, como contador, como controller, como diretora financeira, como vice-presidente, como presidente. Eu fui evoluindo. E eu sempre tive a vontade de evoluir como líder. Não é porque eu sentava numa cadeira, a minha agenda estava abarrotada, porque um líder tem uma agenda abarrotada. Um líder, muitas vezes, é um beta, fica sozinho, porque ele tem que ir para além daquelas responsabilidades básicas, mas mesmo assim eu arrumava uma forma, mesmo que fosse de final de semana, para me aprimorar como líder. Então, essa é a dica que eu posso deixar aqui. Não está concluído. Nós somos uma obra em andamento. Então, mesmo sendo líder, mesmo sentando na cadeira de presidente, cara, tem muita coisa a desconstruir e construir novamente. E o que mais doeu não foi desconstruir. Foi muitas vezes o tijolo que eu estava reconstruindo, eu não reconhecer. Porque muitas vezes a gente cresce, é educado, né, em um modo operante, né, com a cultura, de uma forma, aí você vai ter que reconstruir, trazendo inclusões que não faziam parte da sua educação, do seu crescimento, e isso dói, encaixar, às vezes, esses tijolinhos.
Olha, você contou uma vez numa entrevista que você aprendeu, por exemplo, na Pandora, né? Como cortes perfeitos trazem mais brilhos É às isso aí, pedras, né? isso aí. E que você, mas que É a precisa ser lapidação cirúrgico, perfeita. né? É isso E aí. fazendo, né, evitar A perdas lapidação desnecessárias, perfeita. a Uhum, lapidação e tal. E você disse que usa isso também para pensar, né, o desenvolvimento das equipes. uhum. Eu queria que você desse um exemplo de como é que você coloca isso em prática ali. Boa, boa. Posso trazer exemplo como exercício de vida que eu fiz? Eu tinha uma pessoa, né, como você perguntou da Pandora, eu tinha uma diretora de pessoas. E ela não entrou como diretora de pessoas, mas ela tinha uma habilidade tamanha. Primeiro, eu fui convencê-la que ela podia ser diretora de pessoas, porque nem ela acreditava, Uhum. né? Porque o mundo tinha feito ela para ser uma técnica X. Falei, cara, você tem uma habilidade com pessoas que poucos têm. Mas eu não sei, o técnico disso. Eu falei, então, esse você pode contratar. Você não precisa saber tudo. Você precisa ser uma boa maestra. E você é um excelente maestra. E aí eu a tornei diretora de pessoas, gente de gestão, e ela trouxe os técnicos que precisavam. Então, é ter essa sensibilidade de reconhecer o talento no outro. Muitas vezes, aquele talento que incluso você não tem. Uhum. E às vezes a pessoa está no lugar que ela poderia estar exercendo seu Não potencial em outro, está né? Não está no. exercendo o seu brilho, não está expondo o teu brilho máximo, na máxima potência do teu brilho. Porque a vida, muitas vezes, lembra comigo, gente, comigo. Eu cresci como uma pessoa de números. Uhum. Hoje, eu lido com as temáticas de sustentabilidade e eu sei que é um brilho que eu emito que é único. E eu tive pessoas, mentores, primeiro foi minha mãe, eu tive outros mentores que falaram desse meu talento. Eu falei, Rachel, por que você não aposta nessa questão da sustentabilidade, das mudanças climáticas, da descarbonização, XPTO? Isso há 12 anos atrás. O que você está falando de descarbonização? O que você está falando? Pelo amor de Deus, eu nem sei o que é isso. Comecei a estudar, a fazer acontecer. Ouvir as pessoas, isso de uma forma genuína, com o coração, isso é Está precioso. aberto, né? É precioso. Então, quando eu conseguia reconhecer, eu falava, tem algo aqui diferente. Então, o líder está lá também, não é só para ficar com a cabeça baixa, ali deliberando. Pelo contrário, você tem que submergir, mas você também tem que emergir, colocar o nariz para fora, dar uma olhada como está o tempo, como estão as pessoas, como que está o aspecto externo, para que você possa, de novo, submergir e dar o teu melhor. Ou quando você está submerso, ou quando você está imerso. Essa é uma temática que serve para a nossa vida todos os santos dias. Quando a gente está em casa muito estressado, quando a gente está num lugar X muito estressado, ou quando a gente está achando que está sabedor de tudo, é um bom momento para parar e refletir. Esse líder precisa refletir. Esta pessoa responsável pela casa, essa pessoa responsável pelo desenvolvimento, por aquele projeto, está muito estressado, não consegue nem falar com as pessoas. Parou, refletiu, põe o nariz para fora, dá um tempo, analisa, avalia que você tem oportunidades naquele momento. Uhum. Sempre tem alguma oportunidade que você pode não estar vendo. Né? Para você se lapidar e lapidar o próximo, porque não é todo mundo que sabe se lapidar. Lembra que eu falei? Muitas vezes tem talentos escondidos, por isso que nós temos que aprender a cruzar as pontes, sair das mesmas agências e afins e procurar aqueles talentos que nem sempre vão estar nas faculdades, que nem sempre vão estar nos melhores cursos que você está fazendo, que nem sempre vão estar naquela rodinha de amigo que você está acostumada. Você tem que estar alerta o tempo todo como líder. Sabe? Quando você
cruza lugares que você não costumava ir, não acostumava a ir, ou como líder, você não contratar mais essa agência daqui, mas contratar a agência lá da periferia, que vão te trazer tipos de talentos diferenciados que você estava acostumado, você tem que abrir o teu olhar para reconhecer esse tipo de talento, que não é o mesmo dos modos operantes que nós temos aqui, de Faria Limers, Paulista, XPTO. Como que eu estou cruzando as pontes? Como que eu estou indo para os extremos das periferias? Não estou. Aí sabe o que vai acontecer? Você está com o mesmo modo operante. Esse mesmo modo operante não é inovador. E aí eu tenho uma má notícia. Esse modo operante que é igual a anos anteriores não vai te levar para o futuro. Nem para o presente, que agora está se transformando, porque a transformação não é futuro. É agora e nem para o futuro, porque não cabe o mesmo. O presente e o futuro não cabe mais o mesmo. Não cabe só o teu pensamento. Cabe pensamentos disruptivos, inovadores, que por um primeiro momento você fala assim, não, isso não é possível que vai dar certo. Não é possível. Isso aí está certo mesmo. Aí depois você começa a olhar com um olhar diferenciado. E aí é esse olhar que você tem que ter para os talentos. Capacita-me veio nesse sentido, né, Rachel, de vocês? O Capacita-me, ele existe aproximadamente há uns 6 anos atrás. Eu estava pensando num evento que estava tendo lá na periferia. E aí eu falei, cara, junta um monte de gente nesses eventos, nessas periferias, mas está faltando juntar esse monte de gente quando a gente fala de talento, para empregabilidade, para educação, essas coisas todas. E aí eu falei para minha irmã, minha irmã, eu não tenho tempo. A parte operacional eu não consigo, mas eu vou correr atrás de empresas, você capacita, a gente tira as pessoas da mesmice, a gente capacita dizendo que tem uma oportunidade em um mercado diferenciado para além daquele que ele consegue enxergar, essa é a capacitação, a especificidade, a empresa que treina, e aí a empregabilidade, eu vou na porta dos meus amigos executivos e conselheiros e falo, dá uma vaga, eu só preciso de uma vaga. E aí nós temos um percentual de empregabilidade de 48% de todo mundo que passa lá no Capacita. Que não é baixo, né? Quando a gente foca... o foco do Capacita-me não é cesta básica. É educação e empregabilidade. Hoje, média, a gente oferece 14 cursos gratuitos por ano. 100% com iniciativa própria. Agora, a gente não falou, só para a gente fechar, né, conduzindo aqui, que eu já vi que a gente está, né, caminhando, a conversa flui aqui. Infelizmente, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o teu trabalho como conselheira, né? Que você é conselheira legal. das maiores empresas do país, que tem uma influência enorme na vida do brasileiro. Como que é esse trabalho de estar desse lado também? Eu fiz proposital essa transição, né? Eu fui presidente do conselho da Unicef por mais de 3 anos. No meu conselho tinha Luísa Trajano, Cris da SAP, Cláudio do Einstein. Então, eu presidi essas pessoas. Foi fantástico. Eu fui conselheira da Câmara Dinamarquesa, americana. Eu fui conselheira, sou agora do Pacto Global, da Vale, do Grupo Pão de Açúcar, Banco do Brasil. Então, estar na estratégia é gerar oportunidade para aquilo que eu acredito como propósito de vida, para além das questões técnicas. Óbvio que na Vale, por exemplo, nós falamos eu coordeno a parte de sustentabilidade, de comitê de sustentabilidade, que nós apoiamos como conselheira também. Então, eu estou lá para garantir que toda a parte de mudança climática, descarbonização, agenda de minerais críticos, todas essas coisas aconteçam dentro de um propósito de uma Agenda 2030, que todos temos que seguir, e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, mas nós temos também um pilar dentro da sustentabilidade chamado social. Os impactos sociais, eles não podem ser menosprezados. Então, eu estou lá para ter a certeza que a pluralidade está acontecendo, não apenas no layer de operação, que aconteça na linha de gestão, que aconteça no high level management. Eu estou lá para essas coisas. Isso é muito importante. Então, ter a oportunidade de gerar
essa transformação de forma estratégica, aonde eu impacto direta e indiretamente, porque com o escopo 1, 2 e 3, eu estou dizendo, ó, aqui nós vamos fazer dessa forma de impacto pela pluralidade, mas os meus fornecedores também têm que seguir. Então, nós temos que ter regras. Então, é isso, né? Para mim, dentro do Grupo Pão de Açúcar, dentro que seja do Grupo Soma, que passei, do CVC, que passei, outros tantos conselhos que passei. Então, isso, para mim, hoje, ser estratégica. É engraçado que eu sempre passo, tanto pelo comitê de números, quanto pelo comitê de sustentabilidade. Eu estou nessas duas frentes, sempre, em todos os conselhos que eu estou. Que eu tenho a certeza que o EBITDA vai vir junto com o relatório de impacto ambiental e social. Essa é a responsabilidade que eu tenho hoje como conselheira. E, para além, eu passei pela arrebentação, sim, tá? Eu vou falar, e agora eu vou falar com carinho para todas as novas conselheiras. É difícil passar pela arrebentação. Existe um ciclo, né, que você tem que passar de maturidade dentro de ser conselheira e passar por essa arrebentação para você estar dentro de um propósito e, de fato, contribuir para a mudança estratégica. Mas não desistam. Em especial, mulheres. Nós precisamos de mais mulheres nos conselhos que nós temos. Hoje ainda estamos em 20 e poucos %. Globalmente falando, nós temos 35%. Nós temos que atingir esse objetivo. Woman on Board, que é, né, mulheres no conselho, é algo que nós temos que olhar com seriedade. Nós estamos entendendo que uma ou duas não é suficiente. Nós queremos uma média de 30 a 35. Isso aí. Exatamente. Nós queremos de 30 a 35, porque como que você inova se você não tem um pensamento plural? Se você só tem o mesmo pensamento? Não tem como inovar trazendo os mesmos. Então, para além, essa é a minha responsabilidade no conselho. É que, sim, a estratégia tem que fazer parte da estratégia, trazer a equidade para os processos. E que essa equidade seja também ambiental, plural, com um comum objetivo, trazendo governança. Porque se você não mudar a governança, as políticas, fica só enquanto eu estiver. E eu não quero. Eu quero como legado. Eu tenho que construir legado. É isso. Olha, tudo planejado na carreira da Rachel. Isso aí. Vamos seguir o modus operandi da Rachel. Bom demais estar aqui com a CBN. Bom demais estar aqui com o Valor. Gente, é assim, a gente está também aqui passando por uma arrebentação. Eu estou aqui sentada com duas mulheres, eu, uma mulher preta, de pele retinta. Nós não estamos aqui falando de... que está tudo bem falar da receita do bolo XPTO. A gente está aqui falando de business. A gente está aqui falando de transformação num universo que era predominantemente acolhido e mantido só pelos meninos. Então, significa que nós também podemos e sabemos falar desse business. Isso aí. Bom, Rachel, agora sim, para fechar, né, vamos fazer um rápido quadro de dicas. Você falou sobre que você faz análise, né? Eu queria saber o que você faz para cuidar da saúde mental além da análise. O que eu faço para cuidar da minha saúde mental para além da análise? Eu assisto séries. Eu assisto doramas. Você gosta de dorama, olha lá. Gente, é isso. Eu fecho os olhos e fico assim, deitadinha. Se eu posso dormir depois do almoço de domingo, eu durmo. Eu gosto de ficar com as minhas crianças. Eu acho que é saudável assistir desenho com os meus filhos. Eu faço isso com os meus filhos.
E para além disso, eu caminho todos os dias, de 5 a 10 quilômetros. Todos os dias eu dou a caminhada, porque é o meu tempo de Você olhar. caminha pela rua mesmo? É, pela rua, perto. Eu saio do meu condomínio e saio caminhando. É a minha oportunidade de olhar para o horizonte. Uhum. E eu vou também deixar essa dica aqui para todo mundo. Eu aprendi com o meu analista. Você olhar para o horizonte, amplia o seu horizonte quando você volta, sabe, para a sua mesa de trabalho. Tem um efeito mental que você consegue olhar para além daquilo que você está ali exercitando, vendo. Simplesmente olhar para o horizonte. Perfeito. Isso é espetacular, gente. Perfeito. E eu tô na prática, isso é verdadeiro. É verdade. Rachel, só me dá uma dica aí de dorama, porque eu preciso entrar nesse mundo, porque eu converso com meus amigos, todo mundo tá vendo Ai, dorama gente, e eu nem quero me fala, saber. Reis Porcelana, advogada extraordinária. Não pergunta, não! E pra fechar, você tem alguma dica de leitura? Você trouxe até um livro aqui. Trouxe. Saber o que você tá lendo, que Eu você tô pode indicar pra lendo, gente. neste momento, A Próxima Onda. Né? É o maior dilema do século XXI. É de Mustafa Suleyman. É bem bacana, e Michael Braskar. É sobre inteligência artificial. Legal. Eu acho que é muito importante mostrar as benesses, mas também mostrar os riscos. E aqui traz de uma forma bem simplista. Esse Mustafa, ele foi vice-presidente do Google, ele foi vice-presidente do Elon Musk. Então, esse é um cara bem interessante. Hoje ele é um dos precursores aí do IA. Então, é bem interessante. Chama-se A Próxima Onda, Mustafa Suleyman. Perfeito. Agora sim, Rachel, eu gostaria muito de agradecer aqui a sua presença, por ter compartilhado tantos aprendizados. Espero que você volte mais vezes, porque com certeza dá para fazer um episódio 2. Muita história. É bom demais estar aqui com vocês. Muito obrigada. Obrigada, CBN. Obrigada, Valor. Obrigada. Vocês estão num lugar aí bem especial, porque vocês me acolhem. Eu quero repetir. Essa é uma mesa que merece uma foto especial, porque são 3 mulheres aqui entendidas do que fala e que querem, sim, provar essa equidade que está aí difícil de passar pela arrebentação. E como Kofi Annan, lá na Agenda 2030, lá em Paris, né, depois que fizeram todos os ODS, depois que fizeram toda a questão também de ESG, ele finaliza dizendo assim, parafraseando Kofi Annan, ninguém deixa ninguém para trás. Eu acho que tem aí uma boa oportunidade de ninguém deixar ninguém para trás, inclusive não deixar o nosso planeta para trás. É Porque isso. senão a gente não tem nem onde ficar, né? Não dá para todo mundo ir para Marte, Não tá? dá, Não vai caber. Bom, a gente conversou com a Rachel Maia, CEO da RM CIA 360. E Estela, te vejo no próximo episódio. Combinado? Combinado. Uhul. Agora eu vou ficando por aqui em mais um episódio da nova temporada do CBN Professional, que é uma parceria da CBN com o Jornal Valor Econômico. Se você gostou desse episódio, é só mandar a sua sugestão para cbnprofessional@cbn.com.br. Se você quiser saber mais sobre o assunto que a gente abordou aqui hoje, entra lá no site do Valor Econômico. Se você quiser saber mais sobre outros assuntos, você pode conferir os nossos outros episódios daqui. Os trabalhos técnicos desse episódio foram feitos pela Priscila Gubiotti e a sonorização é do Cláudio Antônio. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos pela Estela Campos, Bárbara Nor e por mim, Juliana Prado. E eu te encontro na semana que vem. Beijos pra você e até o próximo episódio.